Hoje, a gente está explorando o cosmos de um jeito totalmente novo. Mas olha, antes de começarmos, lembre-se de curtir esta apresentação e seguir o canal para mais conteúdos como este. Historicamente, toda nave, satélite ou rover enviado ao espaço sempre esteve preso à Terra por uma espécie de cordão umbilical invisível, sabe? A comunicação via rádio. Só que, com os avanços nas missões de espaço profundo e aquela montanha de dados gerados pelos sensores modernos, esse cordão está sendo cortado. Estamos entrando oficialmente na era da inteligência artificial e da computação de borda no espaço. Para entender o tamanho desse obstáculo, imagina só essa cena. Um rover de bilhões de dólares está lá, prestes a cair num penhasco em outro planeta. Os sensores detectam o perigo na mesma hora. Mas se a máquina precisar enviar essas imagens para a Terra, esperar a análise humana e aguardar o comando de volta, nossa, horas podem se passar. As distâncias no espaço profundo são tão imensas que criam atrasos de comunicação absurdos. Esse vai e vem de decisões dependente da Terra é o que chamamos de ciclo de controle em solo, e ele se torna completamente inviável para eventos em que cada segundo conta. Então, nossa jornada hoje vai passar por 6 pontos rápidos. 1. O desafio da comunicação. 2. Computação de borda espacial. 3. Hardware e processadores avançados. 4. Navegação autônoma por visão. 5. Inteligência artificial em órbita. E, finalmente, 6. O futuro da exploração. Ponto 1. O desafio da comunicação. Basicamente, a raiz do problema é a distância. Estamos falando de dados que precisam viajar milhões de quilômetros no vácuo. Uma mensagem enviada a Marte, por exemplo, pode levar até 22 minutos só para chegar lá. Imagina isso numa situação de emergência. É uma eternidade. Isso não só gera uma latência enorme, como também cria limitações severas de largura de banda. Se a gente for pensar no sistema solar exterior, as restrições são ainda piores. Ficar dependendo 100% da nossa infraestrutura aqui na Terra para dizer a uma sonda o que fazer a cada microsegundo é, na prática, insustentável. O que nos leva ao ponto 2. Computação de borda espacial. A solução para isso é conceitualmente simples, mas tecnicamente um baita desafio. Em vez de enviar todos os dados brutos de volta para a Terra, a gente processa a informação na borda, ou seja, direto no próprio satélite ou no rover. Na prática, isso significa que o módulo de pouso pode olhar para o chão e classificar o terreno de forma inteligente enquanto ainda está descendo, ou um orbitador pode filtrar dados dos sensores ali mesmo, para não entupir a banda de transmissão. É literalmente a máquina tomando a decisão no exato lugar onde a informação acaba de ser gerada. E como isso funciona por dentro? Ponto 3. Hardware e processadores avançados. O salto tecnológico que está rolando agora é de cair o queixo. Se você pegar processadores comerciais comuns, como o ATmega, eles gastam bem pouca energia, mas não sobrevivem àquela radiação cósmica pesada. Por outro lado, o chip legado Rad 750, que a gente usou por muitos anos e que aguenta muito bem o tranco, simplesmente não tem capacidade de processamento para rodar IA moderna. Ele oferece só 400 MIPS de performance. A grande resposta para o futuro é o novo HPC da NASA. Esse carinha é um sistema de nova geração que combina uma tolerância altíssima à radiação com capacidade de inferência de inteligência artificial e ainda assim mantém um consumo de energia super eficiente. E quando a gente olha para a arquitetura desse HSPC, dá para entender o porquê de tanto poder. Ele usa uma estrutura RISC-V de 64 bits com 10 núcleos, desenhada especificamente para aguentar as piores condições do espaço, usando técnicas como redundância modular tripla. Mas o que mais impressiona é aquela enorme largura de banda de memória, 51,2 GB por segundo. É exatamente isso que permite que a nave processe fluxos pesados de radar, imagens e dados de espectroscopia em tempo real. Tudo isso sem ter que despachar cada byte para um controle aqui na Terra. Ponto 4. Navegação autônoma por visão. Essa capacidade de navegar sozinho apenas olhando para o espaço é vital. Sistemas como o Spartan operam num fluxo contínuo bem interessante. Primeiro, a câmera tira fotos do espaço profundo. Depois, o algoritmo entra em ação e extrai a posição exata dos corpos celestes mais brilhantes na imagem. O terceiro passo aplica uma matemática pesada como os filtros de Kalman estendidos para estimar variáveis e cortar as margens de erro. E isso tudo nos leva ao quarto passo, determinar com precisão o estado orbital e a velocidade da sonda. E o mais legal, tudo é feito de forma totalmente independente pelas câmeras, triangulando posições sem a menor ajuda do controle de solo. Para colocar isso no mundo real é só a gente olhar para Marte. O rover Perseverance usou um sistema de IA a bordo chamado AutoNav. Ele analisou imagens para criar mapas 3D do terreno local. Com base nisso, o próprio rover planejou seus caminhos e evitou dunas de areia e pedras de forma 100% autônoma. Ele chegou a explorar incríveis 200 metros em um único dia. É a computação de borda levando a eficiência científica ao limite prático. Ponto 5. Inteligência artificial em órbita.
Mas olha, essa revolução não está restrita à superfície de outros planetas ou aos confins do sistema solar. Missões recentes aqui pertinho da Terra, como o PHI-7-2 da Agência Espacial Europeia e os projetos da D-Orbit, mostram exatamente o que acontece quando a gente coloca redes neurais convolucionais direto no hardware orbital. Em vez de serem só câmeras passivas que ficam tirando fotos sem parar, esses satélites agora são máquinas ativas. Eles aprendem e tomam decisões lá em cima, no espaço. E as aplicações práticas disso são incríveis, sério. Graças à segmentação semântica feita direto no satélite, eles não perdem tempo e nem banda de comunicação enviando fotos cheias de nuvens que atrapalham a visão do solo. As nuvens são filtradas em tempo real. Além disso, eles conseguem detectar o comecinho de uma atividade vulcânica sozinhos, ou mapear áreas alagadas logo depois que o evento acontece. A inteligência artificial processa os pixels no próprio satélite, o que acelera absurdamente a nossa resposta a fenômenos ambientais urgentes aqui no nosso planeta. Ponto 6. E nosso último tópico, o futuro da exploração. Sabe quem resumiu isso perfeitamente? O Matt Wallace, lá do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Ele disse que essa é a tecnologia revolucionária necessária para estabelecer a infraestrutura e os sistemas exigidos para uma presença humana permanente na Lua. E ele tem toda a razão. A computação de borda não serve só para deixar as sondas mais espertinhas, ela é a base absoluta de tudo o que planejamos para o futuro da humanidade no espaço. Para criar habitats permanentes no espaço profundo, a gente vai precisar de ecossistemas com dezenas de máquinas trabalhando em equipe. Sem essa autonomia para julgar o ambiente, priorizar tarefas e garantir segurança imediata, missões tripuladas e sustentáveis para a Lua e para Marte seriam simplesmente impossíveis. O que nos deixa com uma reflexão super provocativa. Se as máquinas agora podem navegar e explorar as estrelas de forma independente, como o papel da humanidade na exploração espacial vai evoluir nas próximas décadas? Pensem nisso. Aquele cordão umbilical digital foi cortado e as máquinas já começaram a desbravar o desconhecido sozinhas. Nossa parceria com os nossos embaixadores robóticos está ficando cada vez mais descentralizada. A tendência é que a gente deixe de ser os motoristas remotos para assumir o papel de arquitetos dessas missões, traçando os grandes objetivos, enquanto a inteligência artificial cuida dos detalhes operacionais pelo cosmos afora. Bom, espero que esta apresentação tenha dado a vocês uma visão empolgante desse futuro que já está acontecendo bem acima das nossas cabeças. Até a próxima!